questão que eu não sei se o Thiago colocou aí, até que eu vou te perguntar amanhã, mais tarde também, pra gente dar um spoilerzinho do fluxo. Tá. Eu não sei se alguém te explicou, a gente fez um fluxo Não, muito não legal. passaram. 36 vezes fixa de 1990. São 3 anos fixos pro cara construir a casa. Então a gente fez essa condição para facilitar mesmo a venda, pro cara entrar dentro, construir a casa e apaixonar. Então ficou 36 fixas de 1990. Nossa, E 3 facinho demais. Oi, e 3 Gabi. anuais de 30 mil. Aí depois o restante corrige, a gente parcela em 144 e PCA mais 0,7. Bom demais, você tá doido. Então, assim, eu vou te perguntar do fluxo, vou te perguntar aí um spoilerzinho do fluxo. O que você achou? Porque você vai apresentar antes de você apresentar a condição comercial. Tá. Então, eu achei interessante você já reagir desse jeito. Porra, vai vender tudo fácil. Muito Porque, fácil. cara, a ideia é essa. A ideia é facilitar a barreira de entrada, vai ficar legal e depois o que o cara apaixonou já era. Porque, assim, hoje a nossa dificuldade levou lá, deu condição, cara, acabou, o cara compra. Gabi, microfone do Gilson ao meu lado, ok? Eu acho que dá pra levantar um pouquinho. Levanta aqui. Pode trazer mais pra frente também, se puder. Ficou bom? Testando, Gabi, ok, tá ouvindo? Beleza, agora do Danilo. Gabi, testando, tá ok? Testando, Gabi, tá ok? Só tenta chegar um pouco mais perto do microfone. Testando, Gabi, tá ok? A posição dessa câmera dele está ok? Tá, agora o microfone do Ricardo. Olá, teste, testando. Testando o som, olá. As 3 câmeras ok? O microfone dele tá aparecendo. É que eu disse pra cá, pra lá? Só puxa um pouquinho mais pra beirar. Não, Quê? pode deixar na sua frente, só puxa um pouco mais. Não. É isso, quando vocês quiserem começar. Beleza. Vamos lá. Vamos lá então, senhores. Então, olá, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial do PátioCast, especial São Benedito. Eu estou aqui ao lado de Gilson Porto, diretor de produto da São Benedito. Seja bem-vindo, Gilson. Muito obrigado. E Danilo Zanetti, diretor de incorporação do Grupo São Benedito. Seja bem-vindo, Danilo. Muito obrigado, é sempre bom estar perto dos amigos aqui. Com certeza. E nós estamos ao lado de um convidado especial hoje, não é mesmo? Ele, que é uma das vozes mais influentes quando o assunto é mercado imobiliário, marketing e inovação. Já ajudou a transformar a forma como corretores e investidores enxergam o valor de um imóvel. E mais do que isso, como contam boas histórias por trás de cada projeto. Legendário 50942, Isso. natural de Goiânia, ele veio especialmente para esse episódio, direto de uma das capitais mais promissoras do país, não é mesmo? E para falar sobre o novo lançamento da São Benedito em Cuiabá e sobre o futuro do urbanismo planejado. Hoje, o nosso convidado especial é o empresário e influenciador, esposo da Vanessa, pai do Arthur e da Anne. Seja bem-vindo a Cuiabá, Ricardo Martins. Muitíssimo obrigado, uma honra para mim estar aqui com vocês. E essa cidade, ela tem um carinho muito especial, né, no meu coração, porque ela marca a minha história de vários aspectos, inclusive na vida espiritual, né? Eu fui convidado por legendários daqui, né? Eu estava em Cuiabá quando me fizeram o convite, né? Foi o pastor Washington, junto com o Ricardo Bernardes, estavam aqui num dia, a gente estava fazendo um evento, me convidaram. Nós já trouxemos imobiliária
para Cuiabá, né? Na época que eu ainda estava à frente da My Broker. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial. Aqui tem uma grande história. Eu digo para Vanessa o seguinte, que eu moro em Goiânia e sou apaixonado por Goiânia. Só que um dos lugares que a gente abriu a possibilidade de talvez se mudar seria para Cuiabá. Olha, então Seria Nossa, para Cuiabá, uma querido curiosidade. empreendimentos não vão faltar, né? Para ele, moradia não vai faltar. Falei com ela hoje, né? A gente estava lá no Vale Gramado, estava conhecendo pessoalmente, conhecia por vídeos, né? E conheci pessoalmente hoje, eu falei, meu bem, talvez, né? Vamos ver. Legal, e vocês vieram direto da região dos vales, né? Que é o que a gente vai comentar daqui a Lindo, pouquinho. cara. Sensacional. Bom, vamos começar então. Vou começar a direcionar uma pergunta aí. Vai ser um bate-papo bem interessante aqui que a gente vai compartilhar junto com o Gilson, com o Danilo também. Você vem de uma cidade, Ricardo, que é referência nacional nesses empreendimentos planejados, né? Condomínio de alto padrão, como a Aldeia do Vale, né? É onde eu moro. Onde você mora, onde vivem também celebridades, né? Zé Felipe, Virgínia, Leonardo, bons vizinhos, né, Ricardo? Tem uma turma diferente lá. Como é viver e vender em um lugar com esse conceito tão consolidado de exclusividade e bem-estar? Olha, que é curioso. Eu estava falando com a turma antes de vir para cá, que a impressão que eu tenho de Cuiabá é de Goiânia há alguns anos. Eu vejo a forma que Cuiabá está crescendo, eu olho para Goiânia e vejo, por exemplo, o desenvolvimento horizontal lá, e eu consigo imaginar que vai ser muito parecido aqui. Né? Especialmente aquela parte ali depois do Flamboyant para o Senador Canedo, né? Em direção a Senador. Aquela parte ali que nós fomos do Vale ali, toda aquela área me lembrou da BR até Senador Canedo. Sim. Né? Que são ali, aquilo ali tudo vai ser condomínio, tá, gente? Perto, ali tudo vai ser, acreditem, aquilo ali tudo nos próximos anos eu já tô vendo, porque eu vivi isso. Eu vivi isso na minha cidade. Então isso é uma realidade agora. Goiânia é uma cidade que eu acompanhei o crescimento, sou goianiense, né? Nunca saí da cidade, sempre morei lá, então vou fazer 40 anos, estou com 38 agora. Então eu vi o desenvolvimento da cidade, especialmente esse desenvolvimento horizontal. Porque Goiânia, durante muito tempo, ela era bem verticalizada ali no setor Bueno, toda aquela parte ali do meio, né? E aí essa cultura de horizontais, ela foi sendo consolidada agora, na última década, uma década e meia. Né? E aqui em Cuiabá eu tive uma impressão muito especial. Quando eu passei ali, me senti como se eu estivesse realmente na mesma região que eu moro. É a mesma sensação. A quantidade de lagos do empreendimento, do complexo inteiro, é muito semelhante à nossa. Né? Lá são 19 lagos, é muita vegetação, são lotes maiores. Né? Eu tenho uma experiência muito positiva com lotes maiores, tanto na parte de venda, porque eu vendi lote demais, amo vender lote, muito mais do que vender apartamento. E tenho a experiência de morar também, né? De morar em lotes maiores, em terrenos maiores. Então, é uma dinâmica de vida um pouco diferente. De você morar em condomínios que tem lotes de 400, 500 metros quadrados, é uma dinâmica de vida totalmente diferente. É muito gostoso. Você tá perto, mas não tão perto do vizinho, né? Então, assim, meio que dá a sensação de uma chacrinha. É muito gostoso, cara. É uma dinâmica de vida, assim, Ele fica muito maravilhosa. quantos minutos daqui do centro? Olha, eu acho que do centro aqui, do Vale Gramado aqui hoje dá uns 15 minutos. Daqui dá 15 minutos, se você for pegar do Colégio Plural, vai dar 10 minutos. 10 minutos. Ó, pra vocês terem uma ideia, é bom para as pessoas terem uma noção. Talvez o cuiabano ele tá acostumado com distâncias diferentes. Nem vou falar de São Paulo, porque aí já é apelação. Vou falar de Goiânia, que é a minha realidade. Para eu sair da minha casa para ir para o shopping mais próximo, que é o Flamboyant, que é o shopping melhor da cidade lá, eu vou gastar mais ou menos uns 25 a 30 minutos. Certo? Para ir onde eu trabalhava, por exemplo, onde eu tinha a maior parte dos meus escritórios no setor marista, eu gastava 45 minutos. Tá? Então, assim, aí você começa a assimilar isso, a mente do pessoal daqui, do Cuiabano, ele tem que entender que 15 minutos não é nada. Que 20 minutos não é nada. Para você chegar num lugar onde você tem uma qualidade de vida daquela. Não, com certeza. E daqui a um tempo, em breve,
você vai sair do Vale Gramado, da região dos vales ali, e você vai chegar no centro de Cuiabá com pista dupla. Da porta ao centro de Cuiabá você vai ter pista dupla. Entendeu? Outra realidade. E fora os 2 acessos, né? Porque assim, você Os pode 2 escolher qual acessos. parte você quer acessar de Cuiabá. Parte MT norte, 010, MT a parte 400 pelo sul. Sucuri, tudo vai ser pista dupla ali. pode escolher o shopping. Você quer ir no Pantanal, quer ir no Goiabeiras, quer ir no você vai ter acesso fácil. Estação. E rápido, né? Qualquer shopping você vai ter lá em Como 15 você minutos. tem ali aquele cenário onde você vai ter muitos condomínios horizontais ali, você tem que entender que a per capita daquele lugar ela vai ser maior. Tá? Sim. A renda das pessoas, naturalmente, ela vai ser um pouco maior. Isso atrai comércios. Atrai desenvolvimento. Então, hoje, a pessoa que vai trabalhar com o mercado imobiliário, seja o investidor ou seja o corretor, ele tem que ter essa perspectiva e essa visão de um futuro. E nem é um futuro distante, não. Estou falando de coisa de 5 anos. Tipo assim, é médio prazo, médio. Então, quando você olha para aquela região, entendendo que ali vai ser a atração de muitos olhares comerciais, de muita infraestrutura, aquilo ali vai ser uma explosão, cara. É o que aconteceu lá com a gente. A gente brinca... A região dos condomínios, ela virou o polo gastronômico. Antes era tudo no centro da cidade, era setor marista, o cara para ir para alguma coisa, ele tinha que ir para lá. E aí primeiro vieram os condomínios. E aí o cara ainda tinha aquela rotina de falar, não, eu tenho que ir lá para a cidade. Não, hoje já é outra história. É uma questão de tempo. Todo mundo tá lá. Quem tem dinheiro tá lá. Os comércios vão para lá, naturalmente. Que é legal. Onde que é a concessionária da Porsche lá em Goiânia? Exatamente. No meio. Da Porsche. E são poucas concessionárias da Porsche no país. E lá, ela fica realmente no meio dos condomínios. E, Ricardo, a gente brinca que ali, aquela região, é a Nova Cuiabá, certo? A Nova Cuiabá ali, os players estão vendo aquela região com um desenvolvimento muito grande econômico ali. Então a gente está fazendo um eixo ali de saída de Chapada e saída da Estrada da Guia ali, e no sentido interior de Mato Grosso, que você pega a BR-163 e você segue ela até Sinop lá. Então o desenvolvimento da Nova Cuiabá passa por ali. Então, daqui uns anos, eu quero que você venha todos os anos para cá. Mas você vai ver a mudança daquela região daqui para frente. Com certeza absoluta. Pegando o gancho na fala do Danilo, Gilson, você como diretor, né, de produto do grupo, assim como foi falado, é uma cidade ali pensada no futuro, né, o empreendimento, vamos considerar assim, né? Como que você vê a valorização dessa região a partir da chegada da região dos vales? Complementando até o que o Ricardo falou, o nosso foco realmente é um público num padrão muito bom. É um lugar onde as pessoas vão ter uma qualidade de vida e isso cada vez mais vai ser percebido dentro da cidade. A valorização, quanto isso ocorre num desenvolvimento que hoje a gente tem... É engraçado, né? Hoje o Vale Gramado já é o maior condomínio em termos de área dentro de Cuiabá. Ele é 10% do meu master plan. Então, tudo que vai vir, tudo que vai ser agregado, a gente tem lá o Aras, estrutura comercial, capela, a gente já tem todo o sistema de segurança integrado com o sistema da prefeitura. Polícia está querendo ir para lá, implantar parte de segurança lá. Então, assim, cara, a gente vai ter todas as soluções próximas dentro do bairro planejado. E, cara, à medida que as pessoas começam a enxergar isso, a valorização é imensa, imensa. Pelo tamanho do terreno, pelo nível das casas que vai ser construído lá, pela qualidade que a gente fez desde o salão de festas, academia, lago. Então, assim, tudo isso agrega. Eu não sei nem chutar. Sendo sincero, eu não sei nem chutar 5, 10 vezes, 20 vezes, mas vai ser um condomínio que realmente vai impactar muito, vai direcionar e consolidar esse eixo de desenvolvimento que o Danilo falou. Hoje em Cuiabá a gente está falando de metro quadrado, por exemplo, de preço de metro quadrado. Já tem condomínio aqui com 3 mil... Já tem condomínio saindo com 3.200, 3.300. Certo. Então nós estamos falando de quantos reais o metro? 700, 800 reais o metro quadrado. Aí a pessoa tem que entender o tamanho dessa oportunidade. Você percebe? Nós estamos falando de um metro quadrado de 700 e poucos reais. O outro que está já num lugar consolidado, 3 mil e alguma coisa. Quando você faz essa conta, imaginar que daqui a pouco, vamos supor que vai passar para R$1.500 o metro quadrado. Fácil. É dinheiro demais que o cara ganha. Condomínio lá já está estabelecido R$650 o lote. Para ter aquela qualidade que você conheceu. E o interessante, Ricardo, que Cuiabá está passando para o procedimento agora da novo plano diretor. Então, há a oportunidade de um estudo agora que está sendo realizado, do perímetro urbano, avançar.
Então, quanto mais a gente está chegando no perímetro urbano, avançando ali, vai vindo as diversificações dos players, a parte econômica, a parte de condomínios, está surgindo ali uma nova oportunidade também desse plano diretor tá acontecendo em Cuiabá. A gente É tá natural, nessa vigência agora. ele vai expandindo. E na hora que entra o plano diretor ali, já tem uma virada. Com certeza. É impressionante. A cara. parte pública levando água, energia, as outras situações acontecendo mais rápido ali naquela É região. isso que eu ia falar. E a gente falou de Goiânia, né? O Dedo Vale foi pioneiro. Mas tem outros condomínios também que foram pioneiros e todos hoje com muito sucesso, muito bem consolidados. A gente vê lá o Alphaville com o clube, todos aqueles condomínios de Senador Alphaville, eu Canedo. estava explicando, fiz até um conteúdo para o pessoal, dizendo que quando a gente trabalha com o mercado imobiliário, a gente tem que utilizar o conceito de Hebreus 11, fé. Fé é certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que eu não estou vendo. Quando se lançou o Alfa, lá em Goiânia, foi lançado, você comprava um lote por 90 e poucos mil reais, né? Hoje, se você achar, é 4 milhões e olha lá. Não vai achar, mas de vez em quando você acha é 4 alguma coisa, né? 3.800 milhões. Essa pessoa comprou um lote de 90. Só que na época, eu falava assim, não, depois da BR. Vou morar depois da BR, na onde é que eles matam fazenda? Você tá doido? Não vai acontecer. 10 anos, 15 anos? Em 10 torno de anos 15 atrás. anos. Em torno de 15 anos. Então, assim, olha só. Você tem que ter uma visão de futuro. O mercado imobiliário você não 40 trabalha vezes com, o preço. com visão presente. Porque, por exemplo, se você quiser não depender de fé, você vai ter que pagar o preço disso. Com certeza. Hoje você consegue comprar sem fé lá na Alphaville, mas só custa 4 milhões e meio. Né? Comprar com fé custava 90 mil. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Você acreditando. Você exatamente. acreditando. É certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que eu não estou vendo. Você sabe que isso vai acontecer. Só que você tem que vir e aplicar e aportar o dinheiro agora. Então, o mercado imobiliário você nunca compra do valor atual. Você compra pensando daqui a 5, 10 anos. Essa é a coerência. Inclusive, falei para os corretores. Eu vou bater nisso lá hoje. Corretor tem que comprar lote. Corretor tem que comprar lote. Porque, assim, se nós, que somos autoridade do mercado, a gente não surfa nisso, fica até estranha a credibilidade. Como assim você está me oferecendo algo que você mesmo não compra? Então, fala, compre, corretor. O corretor que compra lote num lugar desse é igual quando eu mudei para Aldeia. Quando eu mudei para lá, eu me tornei a referência. Eu vendia casa lá dentro para todo mundo. Por quê? Porque era o que eu vivia. Eu não chamava o cara. Vamos comprar um imóvel ali? Eu falava, não, vem ser meu vizinho. É diferente. Pô, o cara tem oportunidade agora. Pagando parcela de 1.000 e pouquinho, né? Sei lá, 2 mil reais, 2 mil alguma coisa. Ele poder falar pai pro pra comprador, É né? isso que eu ia Que o falar. Gilson vai falar. Vai né? ser Com difícil, propriedade que é ele é sobrar lote. investidor, né? E poder falar pro comprador com propriedade. Eu sou investidor também. Não, Eu moro aqui, eu acreditei moro nisso. aqui, eu acredito também. acreditei é nisso. totalmente diferente. Eu vou chegar e falar assim, eu vou escolher um lote perto da onde eu comprei. Sim. Ah, que é isso, cara? É outra credibilidade. E, E assim, nós Rafael, estamos falando nessa Goiânia, né? Goiânia, São Paulo, a gente se espelha muito aquela fazenda Boa Vista, que tem o fazano. Cara, Não, o conceito surreal. é esse. Você troca para ter uma qualidade de vida, você troca um caminho, andar mais 15 minutos de carro, 20 minutos de carro. Cara, não é de Goiânia, não é de Cuiabá, é do mundo. Os subúrbios americanos, todo mundo quer qualidade de vida. E a gente tem que pensar o seguinte, depois de pandemia, a gente percebeu que já mudou muita coisa. Hoje eu praticamente não preciso sair da minha casa para fazer o que eu faço, para trabalhar, para desenvolver os meus negócios. Isso é uma tendência, isso vai aumentar, tá? Então as pessoas vão poder morar em lugares mais agradáveis, confortáveis, com mais Muita paz e qualidade de vida. descanso, sem abrir mão do trabalho, porque o trabalho ele é cada vez mais remoto. Isso vai acontecer, isso é uma tendência, tá? Então, assim, a pessoa tem que já investir com essa convicção, entendendo esse cenário, que é o cenário futuro. E não é futuro distante, é um futuro de agora, bem próximo. E você falou qualidade de vida. Até eu sempre gosto de ouvir o testemunho de quem já mora e já testa com a família, né? Porque assim, a gente sempre fala que cada vez nossos filhos estão mais na tela, cada vez é difícil. Então, como que é essa rotina de atividades mais lúdicas, grama? Como que é essa Uma vida? essa hípica, mudança né? Uma hípica. Soube que nas primeiras fases já vai ter entrega da hípica, né? Você acaba, eu acho, colocando na sua qualidade de vida, que você chega numa sexta-feira, um exemplo, você não quer voltar mais para a cidade ali, no miolo da cidade, naquele trânsito. Você quer a família próximo de você
você busca aquele tempo seu, você pode ser espiritual, com a sua família. Você, a partir do momento que você agrega isso aí na sua vida, que é esse cenário que a gente está construindo ali, muito difícil, depois da sexta-feira, você querer fazer algum evento dentro de Cuiabá, dentro do centrão ali. Você quer continuar ali. Nós temos uma hípica lá no nosso também, então eu sei como é viver com essa realidade. Apesar de nós não termos cavalos, a gente desfruta da hípica, por quê? Porque a gente é muito gostoso você acordar, você vai fazer uma caminhada, ou no final da tarde você passa lá, os meninos vão lá, brinca com o cavalo, faz carinho lá. Mesmo que eu não tenha, eu como morador, eu tenho acesso, né? Então, é uma dinâmica muito gostosa de vida. Meus filhos, você perguntou da tecnologia, eu fui meio radical com isso. O meu filho estava com um comportamento meio complicado, que ele estava mexendo muito com videogame. Eu falei, nós vamos tirar 10 dias. Isso já vai fazer 1 ano já. Nossa. São outras crianças. Quando eu fui na sua outras casa, eu vi que crianças. seu filho estava no quebra-cabeça, seu filho estava desenhando. Exatamente, é verdade. Eu procurei sua televisão, eu falei, cadê a televisão do Ricardo aqui? É verdade. Ricardo, Olha. eu tenho 2 meninas hoje que, se eu falar de centro hípico aí, é um cenário que me conquista. 2 meninas hoje que fazem um esporte, certo? Chega num final de semana, elas não pegam nos tablets, no aparelho. Elas são conectadas à natureza, aos animais, aprendendo a ganhar, a perder, a ter as emoções da vida e, principalmente, conectados a mim e a minha esposa, à família. Entendeu? Massa. Então, eu tenho assim, ela atrai as amigas delas para ter esses sentimentos que a gente tem como família. Legal. Então, além disso daí, que a gente tem outras situações que a gente faz a situação, a gente tem o estudo bíblico na casa, mas quando a gente leva para o centro hípico e a gente se conecta às amigas delas com isso, a gente começa a atrair os pais também para esse movimento. E os pais vão vendo que esse final de semana, junto com as filhas, e num espaço desse é maravilhoso, Gilson, é maravilhoso. Não, é Imagina. gostoso, Não cara. Você tem mandou que esses dias falar. o vídeo da sua filha brincando com o Não tem cavalo, o a que carinha falar. dela, Eu é tenho muito legal. testemunhos de pais que falam assim, obrigado pela E oportunidade. quando eu levei os nossos filhos para morar lá, o Arthur ele tá com 10 anos, né? Já vai fazer 5 que a gente tá lá. Então ele tava com 5 aninhos mais ou menos. Ele tinha agonia de pisar em grama. Ele pisava na grama. Sensação estranha. Era menino de apartamento, né? A gente morava num apartamento de 57 metros quadrados. Aí você pensa, aí nós mudamos para uma casa com 1.300 metros quadrados de lote, então foi uma diferença muito brusca. Então no começo ele era muito Nutella mesmo, assim, sabe? Aí depois que ele foi ficando raiz, então hoje os dois brincam no meio do mato, literalmente, eles ficam É de pé maravilhoso. sujo o dia inteiro. Essa é uma dificuldade que eu tenho lá, que os meninos têm pé encardido o dia inteiro, pé de Todd. E aí esses dias eu tive a oportunidade de, comprei um machado, fui treinando o filho homem, né? Fui ter conversa de homem com ele, falando, filho, vamos fazer uma atividade diferente ali, vamos torar uma árvore ali no fundo. Pegou uma árvore gigante que tava caindo folha pra cima do meu barrilete, falei, vamos derrubar essa árvore aqui. E juntou nós dois lá, ele com a faquinha, um facãozinho, e eu com o machado, e nós torou uma árvore lá. Então, coisas como essa desenvolvem uma comunicação entre o pai e o filho e traz uma paz para dentro da sua casa, uma possibilidade de vida muito diferente de você viver no meio da correria do dia a dia, de viver ali no meio da muvuca dos negócios e tudo mais. Então, trazer essa realidade para dentro da sua família é bom demais. Legal. Quem tem essa oportunidade, agarre essa oportunidade, porque é diferente. E, Rafael, falando dessa parte, um projeto que nós estamos desenvolvendo para lá, não é só simplesmente das pessoas que vão morar ali na região. A gente quer desenvolver projetos sociais ali, como ecoterapia, certo? Centro de treinamento para crianças. Para quê? Essas pessoas que não têm condições hoje de ter um cavalo, de ter uma situação, ter um problema de saúde, motor, que ele desenvolva ali. Então, nós vamos atrair esse público que não consegue hoje ter sustentar um cavalo alguma situação, mas ali ele vai ter condição. Isso é interessante. Entendeu? Ele vai ter condição ali de melhorar a qualidade de vida dele. Entendeu? Ele vai ter condição ali de ele olhar para aqueles condomínios ali e falar assim, um dia eu quero morar ali. E ele buscar esses sonhos, esses sentimentos. É esse momento que a gente quer fazer. Isso E é até difícil de separar, né? Porque a gente fala, hoje Vale Gramado, região dos vales, mas no complexo vai ter a ecoterapia, igual você falou, que é um projeto maravilhoso. Vão ter restaurantes em volta do lago, vai ter comércio. Então, assim, Centro pescaria, de eventos centro também, de né? eventos, Os lagos para pescaria. pescar. Assim, tem lago dentro do condomínio, tem lago fora do condomínio.
A gente gosta muito de churrasco, né? De churrasco, de momentos com a família. Então a ideia é já colocar um restaurante lá que tenha um costelão, que tenha um boi no Vamos rolete. ter as corridas noturnas e diurnas. Corridas noturnas. Experiência então de é tudo quem muito mora. gostoso. É porque às vezes a gente tem alguns condomínios que tem algumas propostas de lazer que as pessoas ficam na dúvida. Será que usa mesmo? Vou te falar. Academia usa. Lago, pesca. A turma pesca mesmo. Dia de semana, tá? Dia de semana. Você Tá chega estress- no final do expediente. Tá a estressado, vai turma pescar. todo dia. Então tá o pai, o filho, e aí fim de semana vem, a turma tá pescando. Centro ecumênico. Tem todo dia alguma coisa. Seja uma célula, seja um culto, seja uma missa. Então usa, tá? Restaurante. Dentro do condomínio, ter um restaurante funciona demais. Porque não é todo dia que você quer cozinhar. Não é todo dia que você quer gastar tempo com isso. Não quer sair. Você chegou do trabalho, você vai sair para ir para um restaurante fora? Não, você vai dentro. Você pega sua motinha ali, Tá seu ali bug. dentro. Nossa, seu essas bug. motinhas. O TV e fantástico. motinha é o que mais É o tem que lá mais dentro do tem. condomínio. Essas motinhas elétricas. É bom demais. Casamento também celebra, o pessoal aproveita a vista ali, dá pra fazer Demais. isso? Ensaios fotográficos é todo dia. Ah, Piquenique. Fim de semana, você chega assim, ó, na beira de lago. É muitas famílias. É muito gostoso. Fora a cara. gravação de conteúdo, né? Que deve ser. Não, E quem Rafael? trabalha com isso, eu, por exemplo. você tá Eu doido. não sei, eu convido você para ver um dos melhores, um dos mais lindos pôr do sol que você vai ver. Olha, É ali. Eu gosto, hein? Eu quero que você vivencie um pôr do sol ali. Para mudar a sua visão do que a gente está falando, não só o de morar, mas o que Deus proporciona para nós. Caramba, Fica convidado. com certeza estarei. É gostoso. Vamos aproveitar essa inspiração, né? A gente está aqui com o Ricardo, que construiu uma trajetória de destaque no mercado imobiliário, também no digital, inspira os outros corretores, né? Vai estar no Summit hoje à tarde, né? Hoje à tarde. Hoje à tarde, Isso. com 300 corretores aí do Mato Grosso, Já né? subiu, já foi Um difícil. pouquinho assim, Já mais. subiu. É, O pessoal arrumou inimizade demais, o pessoal se matando por ingresso aqui. Ainda tem vaga? infelizmente, eu Não, acho que né? tá. Vai ter que A gente preparar vai outro fazer algumas summit. Nosso amigo aqui gravações. faz. Já lotou a casa. E a gente quer saber, o que te motivou a começar a compartilhar conteúdo sobre o setor e transformar isso na autoridade nacional que você é hoje? Olha, foi algo curioso. Na época eu não era bom de vendas. Eu estou no mercado imobiliário tem 14 anos. Então, os meus primeiros 2 anos foram muito ruins. Eu não vendia. Eu era péssimo em vendas. Então, pra você ter uma ideia, nos meus 2 primeiros anos eu fiz 2 vendas. Em 2 anos. E não era imóvel de alto padrão, não. Então, a minha média salarial foi R$1.000. Que era o que eu ganhava como call center. Aham. Então não mudou minha média salarial durante os 2 primeiros anos, só que eu persisti. E aí eu encontrei uma dificuldade que era o quê? Eu tinha dificuldade de fechamento. Eu sempre era o corretor bonzinho. Então eu ficava amigo das pessoas com muita facilidade, eu era simpático, só que para você ser vendedor, muitas vezes você tem que ser um pouco mais enfático na hora de fazer a venda. Você não pode deixar o cliente comprar de você. Você tem que, né, você faz, não é uma certa pressãozinha. Você tem que ter a sagacidade de ser vendedor. E eu não tinha. E aí eu tinha 2 opções. Eu pensei assim, ou eu aumento a minha capacidade de venda, eu fico melhor no fechamento, ou eu aumento a minha prospecção, que eu já sou bom. Eu era muito bom para prospectar. E eu escolhi investir naquilo que eu era bom. Eu falei, eu já prospecto bem, agora eu vou prospectar 30 vezes melhor, 100 vezes melhor. Como? Internet. Então eu comecei a fazer vídeos na internet por causa da minha deficiência no fechamento. Algo que ninguém imagina. Eu pensei assim, eu tenho que atender 30 vezes aqui para fechar uma venda, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar esse imóvel para 500 pessoas, para 1.000 pessoas, para 10 mil pessoas. Aumenta a boca do funil. Foi essa a minha Aumenta a boca ideia do funil. no início. Legal. E aí comecei a fazer, eu já gostava de YouTube, gostava de assistir, né? Eu gostava daqueles youtubers, era na época que estava começando o Whindersson, os humoristas e tudo mais. Eu falei, cara, dá para fazer isso com imóveis. Vou fazer disso entretenimento para as pessoas. E aí, no meio do entretenimento, a turma vai comprando. Então, foi essa a ideia. Né? Comecei com aqueles equipamentos, a gente usava câmeras, era dessas DSLR, usava, naquela época não tinha estabilizadores eletrônicos, né? Você usava chamava Steadicam. Era um trambolho de metal com pesos embaixo, assim, então era muito pesado. E hoje eu já tenho forma física, né? Graças naquela época eu era magricelo, tamanho agora, cara. você Eu falando era do só peso, a eu capa da imaginei. espoleta. Eu era muito magricelo.
E aí, era muito difícil carregar tudo aquilo, e mesmo assim ficava torto. Então, eu fui evoluindo. Até que chegou, eu lembro, o primeiro iPhone 11. Foi o primeiro iPhone que vinha com câmera grande angular. Que era aquela câmera que você conseguia filmar um ambiente desse aqui e ficava grande, mesmo assim. E aí, do 11 pra frente, aí eu abandonei as câmeras e comecei a filmar com isso aqui. iPhone. Pronto. Aí meu conteúdo tudo era com o celularzinho. Os corretores, chegava um monte de cara lá, assim, com aquelas equipes de filmagem. Eu era o maior, só que eu chegava só com o meu celular. Não tinha equipe, não tinha nada, não tinha microfone, nem microfone eu usava. Eu captava do iPhone aqui e vinha naquela minha didática aqui, assim, ó, só apontando com a mão, que é memória de jogo de primeira pessoa. Eu jogava os joguinhos de tiro, né? Counter-Strike. Aí eu pensei, vou fazer a mesma coisa, mas só que apresentando igual, vou ficar apontando aqui. Foi isso, cara. Foi daí que começou. E deu muito certo, porque a linguagem que eu tinha, ela é muito espontânea. Então, não tinha script para fazer as coisas. Eu ia falando o que vinha na minha cabeça. Às vezes eu tropeçava no meio do vídeo, eu continuava, dava risada junto. Falei, não, quase caí aqui, gente, vamos embora. Ia seguindo. Por quê? Porque eu queria fazer coisas práticas. Eu não podia ficar gastando muito dinheiro, porque eu não tinha, e energia para fazer um vídeo super bem produzido. Eu só precisava fazer um vídeo que fosse entregue. Então, eu ganhava no volume. Então, no começo, a ideia foi essa. Por causa de uma deficiência minha, eu comecei a fazer vídeo. E por causa de um lazer, eu comecei a gostar daquele processo, né? Aí estourou. Especialmente na pandemia, foi onde deu o maior crescimento. Que legal. E deve ter muitas histórias aí, perrengues, Demais, algumas coisas. A gente muito. vai querer saber daqui a pouco. Tem um quadro que a gente faz aqui, tá? Um desafio. Então a gente vai fazer um desafio para o convidado especial, mas se vocês ficam à vontade também, a gente também pode desafiar cada um de vocês. Desafio Pode ser? Ricardo Martins, tá? Isso. O nome do desafio é Ricardo Martins. E antes, eu vou colocar na mesa aqui para os senhores me responderem. Porque a gente sabe que muitos corretores estão assistindo agora e hoje à tarde vocês vão estar com contato. A gente está gravando isso no dia do Summit, tá? Então, no período da manhã. Vai ao ar ainda na mesma semana. Na visão de vocês, o que mais mudou na forma de vender imóveis nos últimos anos e o que os corretores precisam entender, além das dicas, né, do digital, de como você pode começar no digital, que isso é claro que a gente pode falar, mas eles precisam entender para se destacar hoje no mercado imobiliário. O que cada corretor precisa entender? Olha, eu entendo hoje que acesso à informação todo mundo tem. Antes era mais limitado. Então o cliente ele precisava, tipo assim, ele não tinha tanto acesso à informação, então o corretor ele era um vendedor de informação. Ele não era um vendedor de imóveis. E ele era o detentor disso. Hoje o cara, qualquer site que ele entrar, ChatGPT, qualquer coisa, ele tem informação de tudo. Então ele chega mais preparado do que o corretor. Tá? O cliente ele chega com mais informações do que o corretor. Porque está muito acessível, está muito fácil. Então nós temos um problema. Se o cara só tem informação para vender, se ele era um cara muito técnico, o cliente vai atropelar ele. O cliente vai comprar de quem for mais humano. Ele vai comprar de quem for mais simpático, quem for mais agradável, quem souber criar mais conexão. Então, hoje, o corretor ele tem que aprender a ser mais relacional. Ele tem que ser mais... aprender a conversar a linguagem. Eu criei um negócio na época que era criar audiência, né? Criar seguidores. Muitos clientes que compraram de mim, que ainda compram, são seguidores. Caras que admiram a minha história. Então, o corretor tem que aprender a criar essa personalidade. Ele tira um pouco o foco do que é o imóvel e ele começa a se entender como o seu produto de venda. Ele tem que se enxergar como o seu produto. O seu primeiro produto do corretor é ele mesmo. Porque o imóvel... 1000 corretores aqui em Cuiabá podem vender o mesmo imóvel. Então, o que diferencia? O que diferencia tem que ser você. Então, eu comecei a me entender como um produto. E como eu me entendi como um produto, eu comecei a investir em mim. Então, eu investia no meu jeito de comunicar. Eu mudei minha voz, para vocês terem ideia. A minha voz, se você pegar vídeo os primeiros, é outra voz. Até o final, aqui eu consigo mostrar aqui um para vocês aqui. A minha voz é outra. Então, o meu físico é outro, o meu rosto é outro, tudo eu fui mudando porque eu entendi que eu sou um produto. Então, eu tenho uma fachada, eu tenho uma visão, uma missão, eu tenho coisas a respeito de mim. Eu comecei a me enxergar como uma empresa.
E aí, como eu me enxerguei como empresa e investi em mim mesmo, as pessoas queriam comprar de mim, independente do que eu estivesse vendendo. Então, por exemplo, o cliente via um imóvel na rua, num outdoor, ele me ligava e perguntava, Ricardo, você vende aquele imóvel? Era um outdoor de um concorrente. Mas ele ligava para mim, para saber se eu vendo, porque ele queria comprar comigo. Ele não queria comprar o produto em si, porque ele confiava em mim. Ele tinha uma admiração, ele tinha um apreço. Né? Então, acho que o corretor, hoje, ele tem que entender que o produto primeiro é ele. Não é o imóvel mais. O primeiro produto é ele. Agora, quando você tem um condomínio, que é um produtaço, aí soma com você, que é uma referência, aí fica fácil, né? Aí o jogo... Eu tava falando lá, hoje eu fui lá gravar conteúdo, eu falei, gente, isso aqui, se eu fosse parar para vir para cá para vender, ficar um mês aqui vendendo lote, fazia dinheiro demais, porque é muito fácil vender, cara. É muito fácil. Aquele nível de produto, quando ajuda assim, é muito gostoso, cara. É como a gente diz, é tirar pedido. Porque ajuda. O produto ajuda, o plano de pagamento ajuda. Tudo muito fácil de vender. O corretor precisa entender isso. Ô, Ricardo, eu ainda brinquei com o Gilson ontem mesmo, assim, o cliente hoje chega com o IA. Então ele já olha assim para você e fala, eu sei tudo do produto aqui, ó, tá aqui, ó. Qual que vai ser a mágica? Qual que vai ser o carisma, a identidade que ele vai fazer com o produto? É interessante, porque o IA tá aqui na mão dele, aqui, ó. Ele sabe além do produto. Isso que eu ia falar, tem cliente que dá aula para o corretor. Dá aula pro corretor. Então, assim, qual é o diferencial do ser humano que está ali oferecendo para ele? Né? Vai ser importante muito isso daí daqui para frente. E, por falar em diferencial, o Vale do Gramado, eu vou te passar aqui na tela, ainda tem unidades, é isso? Isso. Sim, ainda está disponível. Vocês querem falar já sobre isso? Deixa para o final. A gente pode explicar agora, porque assim, a nossa ideia hoje é divulgar a região dos vales, explicar o Master Plan, o que é o Master Plan, todo o planejamento que a São Benedito fez desse bairro maravilhoso que vai ser a região dos vales. Um dos condomínios de lá é o Vale Gramado, o primeiro condomínio que foi feito, já está pronto, tudo de primeira, asfalto de primeira, rede de tratamento de esgoto, água, interligação de água, paisagismo maravilhoso, lazer maravilhoso. Acho que o foco sempre é que as pessoas conheçam, para terem noção do que a gente está falando. E lá a gente tem algumas últimas unidades remanescentes e a gente não quis vender no lançamento. A gente segurou essas unidades no lançamento, seguramos, entendendo que o projeto era um projeto maior. E agora é a hora que a gente eu falo assim, a gente trabalha com desenvolvimento de produto, a gente planeja, projeta, faz imagem, pensa em área de lazer. Esse momento que a gente vai ter hoje é um momento lindo, que é a hora da gente abrir o nosso trabalho para o mundo, né? É a hora que as pessoas vão conhecer tudo que a gente está trabalhando há anos, né? 3, 4 anos, com um time de arquitetos de primeira, time de paisagista, time de projetistas. Então, hoje a gente vai abrir esse trabalho para o mundo e vamos aproveitar essas últimas unidades do Vale Gramado, com essa condição que a gente vai divulgar hoje mais tarde, e vamos anunciar os próximos condomínios, as próximas etapas e tudo que tem nessa região maravilhosa. Essa é a ideia do dia de hoje. Essa informação é exclusiva só para o Summit ou tem algum spoiler que você pode contar aqui para gente? Eu tô até em dúvida, eu fiquei até pensando, você falou que é ao vivo. Eu falei, mano, não é ao vivo. Não ao vivo, ele vai ao ar depois. Você pode contar aqui para gente, sim. Eu posso falar que vai ser depois do Summit. Sim, pode contar. Então, nós estamos com uma condição muito especial do Vale Gramado. A ideia, a gente fez um desenho, a gente sabe que crises vêm e vão, o Brasil é muito forte, Mato Grosso é muito forte, o agro é muito forte. Então, a gente tem que bater no peito para falar que a gente está na região mais próspera do país. Nós criamos uma condição confortável para pagamento inicial. Então, fizemos uma condição em 36 parcelas fixas. Então, isso faz uma diferença para você entrar, se aclimatar, construir sua casa, mudar seu estilo de vida. Libera quanto para construir lá? Já está liberado. Liberado. Nossa. Já então, está liberado. Isso aqui daqui 2 anos já tem uma outra cara. Com certeza. Já tá uma loucura. Que loucura. Então, 36 parcelas fixas, R$ 1.990. Então, o cara passa para dentro de tudo isso que a gente conversou agora, com uma parcela sensacional, uma condição de pagamento anuais aí na casa dos R$30 mil. E aí tem uma entrada que é a parte da intermediação, mas assim, uma entrada baixa, uma entrada de 8% do valor do lote, e o restante a gente parcela em 144 parcelas. Depois desses 3 anos, começa um outro parcelamento em 144 meses. Ou seja, tá muito fácil, cara. Vai chegar em parcela aí a partir de 4.500, 5.000. Com o cara morando já. Com o cara morando já, apaixonado com toda essa qualidade de vida. Eu senti que o Ricardo já vai ficar
por aqui, dois. podem trazer o contrato. Os dois, Ai, três já. Já vai fechar o contrato e virar vizinho nosso, né? Cara, mas é muito fácil. É tipo assim, ó, agora ele fala, 1.900 quanto? Quanto que é? 1990. 1.990 de parcela, gente. Nós estamos falando disso, isso é parcela de imóvel Minha Casa Minha Vida, gente. É verdade. Vocês estão entendendo isso? É verdade. Isso é parcela de um imóvel Minha Casa Minha Vida, pra você morar num condomínio de luxo. Então, assim, tá muito facilitado. A gente chama isso aí lá em Goiânia de plano construtor. Normalmente é quando a gente dá um fôlego pro cara que vai construir casas para vender. A gente não abre isso para público. Então, isso aqui é realmente algo muito bom. Se o público tem a condição de comprar na condição de construtor, porque aí por que a gente abre esses planos assim mais fáceis como esse que vocês montaram? Porque a gente quer que o cara compre 10 de uma vez. Com certeza. Agora, se você tá vendendo isso individualmente, aí fica fácil demais. Por isso que eu falei que o corretor tem que Mas comprar. a ideia é essa, a gente diminui essa barreira de entrada, o cara entra, apaixona. E, cara, ainda tem mais condomínios para fazer, a gente tá numa pegada verdade, vocês têm um legal. master plan ainda bem... A gente consolida as casas. Quem Massa. vai lá, assim, a gente fala que o Vale Gramado é o upgrade de Cuiabá. O cara tá ali apertado, ele acha que o condomínio dele é o melhor hoje, mas, cara, ele tá apertado no terreno de 360, no terreno de 420, no terreno de 500, ele quer mais espaço. Ele topa ir, a gente fala dos 5 minutos, 10 minutos, ele topa ir um pouco mais para longe para ter mais espaço, mais exclusividade. Então, por isso que a gente está fazendo esse plano, para que todo mundo entenda isso e a gente consolide realmente todos os nossos próximos condomínios. Já vendi 1 ou 2, Ricardo? Não, e é diferente. Estamos pensando, hein? E é diferente demais você morar em lotes maiores, né? O que eu moro hoje é 2.500 metros quadrados. É uma diferença muito absurda, cara. A gente gosta dos nossos vizinhos, o estilo de vida da onde eu moro, por coincidência é Vale também, né? A aldeia do Vale. Aldeia do Vale. E aí a gente gosta dos vizinhos, mas a distância é uma distância muito razoável. Quando você vai para os condomínios convencionais, de lote de 400, 500 metros quadrados, normalmente é de parede com parede, né? Então você tem um corredorzinho e o seu vizinho do lado. Lá, quando você vai para lotes de 1.500, né? Vai ter muita gente que vai comprar 2 lotes, vai fazer 3.000 metros, Esse 4.000 hoje é metros. 1.500, né? A partir dele. A partir de daí. 1.500. Então, Legal. é normal, nesse estilo de condomínio, os caras pegam 2, 3 lotes, fazem uma área zona maior, né? Então, mesmo que seja vizinhos, não é tão vizinho assim. Então, você tem vegetação de um lado, vegetação de outro, não tem ninguém olhando dentro da sua casa, né? Você tem a privacidade mesmo, você pode andar. Porque fez um Cueca sobrado, lá dentro acabou. da casa Fez um lá. sobrado, acabou a privacidade. O Ricardo, e atraindo Exatamente. você para vir morar em Cuiabá, eu vou estar junto com você para você plantar o primeiro pé de piqui seu lá no... Poxa, no lote, aí sim. tá? Combinado? Cuiabá também dá muito piqui, hein? Você falou algo interessante. A possibilidade de construir casas térreas. Exatamente. Você construi... Porque, assim, quando você vai para um lote de 400 metros, é só sobrado, meu irmão. Não dá. Agora, uma casa térrea de 500 metros, de 600 metros, é delícia. A gente Sem um fez degrau, sem nada. Não, Fazer é gostoso aquela... demais. Aí, para isso, pra você tem que ter vida um toda, lotão. né? Você tem que ter um lotão. A gente Você fez um entendeu? estudo, a gente apresentou na nossa última reunião com os corretores, a gente fez um estudo para eles comparando o que cabe no lote de 200, porque tem lote de 200 que a pessoa faz a casa colada. Eu falo que é quase um prédio deitado, né? Então, lote de 200, lote de 360, lote de 500 e o Vale Gramado com a partir de 1.500. Não. Aí você mostra ali o cara apertadinho, sobrado, constrói 80 metros, aí sobe, faz, e é o Vale Gramado. Fala, ó, você pode escolher. A família que quer uma área de lazer faz uma casa de 500 metros, faz uma piscina legal, faz um parquinho, um playground, um pomar para criança. A família esportista, pô, já tem quadra de tênis lá já, mas eu quero minha própria quadra de tênis aqui em casa. É o que mais tem. Faz a quadra de tênis, faz uma piscina com raia semiolímpica, 25 metros para acordar, nadar, do lado de uma sauna. E a família mais sênior, vamos falar, que gosta de receber a família, mas que gosta quer ter um orquidário, quer ter uma horta. Aumenta a quantidade de quer pet. ter um pomar, quer ter pet. Eu É. nem coloquei a família pet, porque cachorros, todos podem é. ter pet. Então, assim, é legal você poder proporcionar isso para as pessoas. Esse tipo de Demais, condomínio cara. proporciona isso. É muito bacana. Senhores, muito bom. Vamos para o nosso primeiro desafio, então, né? Quer dizer, tem 2 desafios. Isso eu não tinha contado, né? Mas, como o Danilo mesmo disse, é o desafio do Ricardo Martins. O nosso quadro, Ricardo, é o Histórias Minhas Nunca Contadas. Então, Histórias Minhas Nunca Contadas, diretamente, especialmente para é goiano? Goiano mesmo. Para o goiano Ricardo, vai contar para a gente uma história de corretor nunca contada. Vamos adaptar aí o nosso quadro. Sabe aquela história que você ainda não contou nas redes sociais, que deve ser um desafio mesmo, né?
aquela história que você estava falando de alguns perrengues no começo, de entrar pro digital, de trazer. O que te vem à cabeça agora? Conta pra gente. Ele olhou ali pra Vanessa. Cuidado aí que você Ó, vai falar. é porque assim, quando você falou não contadas, histórias não contadas aí fica mais difícil pra mim, porque eu falo muito nas redes sociais. Então eu já Por fui isso que é um desafio. Eu já fui assaltado atendendo, pra você ter uma ideia. Olha. Dentro de um apartamento, o cara subiu e assaltou eu e a família que estava olhando o imóvel. A história já Mas começou. essa já foi contada. Mas essa Já foi contada. Essa era Não muito vale. curiosa, mas depois ainda pode até falar sobre ela. Mas uma não contada, eu fui fazer um atendimento e eu estava muito atrasado. Eu fazia a produção dos vídeos e eu ia filmar uma cobertura. Eu acho que era no setor sul. E aí eu fui e eu tava com a pressão baixa, né? Pressão baixa que a gente fala, pressão aqui embaixo. Dor de barriga. E aí eu tava apertado pra caramba. E aí eu cheguei, mas eu atrasado, tinha já o pessoal marcado, enfim. Aí subi e aquele desespero e pus a família pra... Falei, ó, gente, eu preciso filmar, então vocês dá um jeito aí. Eu queria que eles saíssem do apartamento, só que eles não saíram. Eles falaram, não, quando você estiver filmando em cima, a gente fica embaixo em cima e assim por diante. Beleza. E aí filma lá na parte de baixo e eu já suando e passando mal. E tava naquele nível que eu já não conseguia mais. E aí, no que eu subi pra filmar a parte da área de lazer e eles desceram, aí eles já estavam lá embaixo, já tinha, tipo assim... Já tinha concluído aquela parte, eu pensei, agora eu tenho um tempo aqui, vou terminar o vídeo correndo e vou no banheiro aqui em cima. E fui lá no banheiro. E aí, né, fiquei de boa lá, tive meu alívio lá, a descarga não funcionava. Não tinha o que eu fazer dentro do apartamento do povo, na cobertura do povo. Eu terminei, tranquei a porta, fechei a porta, né? Me despedi rapidão, gente, eu tô com pressa, eu preciso ir embora, larguei. Larguei lá. Eu quero voltar lá ver assim. Não. O cliente vai assistir esse podcast. Pá, então foi você. Porque assim, naquele dia foram algumas pessoas Agora ele no sabe, apartamento, né? Podia ser eu, podia ser qualquer outro, mas foi eu. E foi uma situação, assim, realmente complicadíssima, um constrangimento absurdo. Hoje eu conto dando risada, né? Mas naquele dia eu passei um aperto, mano. Foi desesperador. Saí correndo, vazei lá. E deu, Fiz deu o negócio? Vídeo, o vídeo ficou bacana. Deu negócio? Vendemos um apartamento. Vendemos um apartamento, mas entreguei um brinde lá pra ele. Não era o tipo de brinde, né? Deixei o um tipo brinde que lá. Mas foi uma história Importante. real. Aconteceu. Muito bom. Bom, depois dessa história, os senhores, alguém quer contar uma história minha nunca contada, depois desse... Né, dessa brinde aí para os corretores, com certeza alguém aí se identificou, né? Às vezes já aconteceu, Certeza. né? Me lembre agora, não. Assim, o mercado imobiliário é uma loucura, né? Eu já passei por situações... Eu já comprei terreno, já fiz um empreendimento de 1.500 unidades, na época em Campo Grande, onde depois de ter comprado, a gente descobriu que era uma área de treinamento militar, onde os militares lá jogavam míssil. Nós achamos alguns morteiros lá. Obviamente, você não conta porque o esquadrão antibomba interditar a obra, né? Mas a gente achou alguns morteiros. Eu lembro que vai ser uma garrafa de coca de 2 litros. E assim, uns 10, 15 não estourados. Mano. E aí, no primeiro a gente até chamou o esquadrão antibomba. No segundo, não. Tá ali, depois a gente enterra do lado de lá e lá. Não estourou até hoje. Ninguém brincou de aviãozinho, não, né? Ele ficou lá, assim, alguns morteiros lá. Tinha um peão maluco. Ele falou, não, isso aqui eu já achei muito lá em casa. Pode deixar que isso aqui eu abro nele na enxada. Eu falei, você tá louco? Não, aqui na obra você não faz isso não. Nós vamos guardar, nós vamos É cavar. o condomínio que você vai voar, de fato. Cara, o mercado imobiliário é muito doido. A gente comprou uma vez lá em Fortaleza um empreendimento... Não era beira-mar, mas tinha um lago lá, um lago famoso lá. Aí primeiro fizemos um empreendimento maravilhoso, aí começou a dar piranha no lago. Aí começou a atacar o pessoal que andava de jet ski, o pessoal que andava de lancha lá. Como é que faz quando dá piranha? O que tem que fazer? Boa Como que pergunta. mata isso? Nada. Não pode matar. O procedimento é você abaixar o lago e passar a rede e retirar todos os indivíduos.
né? Ah, tem que tirar Aí tudo. tem que tirar tudo. Eu ia falar Aí soltar você uns vai fazer a tucunarés. seleção e vai tirando. Eu ia falar soltar uns tucunarés que ele vai comendo aquelas piranhas. Mesmo assim, os tucunarés têm essa dificuldade dependendo do tamanho. A piranha é muito... É, muito voraz, né? Não, porque ela é perigosa Muito pra caramba. coragem. Tem que passar Não, mas leite. não preocupa não, depois o lago secou. A gente fez um empreendimento inteiro, eram 600 unidades do projeto inicial, na beira do lago, que não é beira-mar, na cidade de Fortaleza, e o lago secou. Olha só. E, obviamente, nós não vendemos nada, foi um fracasso. Graças a Deus, só saiu o primeiro empreendimento, mas vamos embora. Era o empreendimento lá dos portugueses. Não, já Acontece. vende muita coisa assim, já muito... Nessas regiões de lagos, Agora, essa da bomba nunca foi funcionar público, porque, assim, porra, assim, é um negócio absurdo. Pensa. Ainda bem Mas que você bora. tá inteiro, viu, Gilson? Bora, nem inteiro. Eu, Tá aqui eu pra queria levar um contar, pra né? mim, cheguei a levar um pra mim e falei, não vou levar esse lá pra casa não, larga aqui. Souvenir de obra. Vai que... Bem, agora uma pergunta também para os 3 convidados. Como vocês enxergam hoje o futuro do mercado imobiliário no Brasil? E onde vocês acreditam que projetos inovadores como região dos vales se encaixam nesse cenário? Como é que é? Repete, por favor. Hoje, como você enxerga o mercado imobiliário no Brasil e onde você acredita que projetos como o Região dos Vales se encaixam no cenário nacional? Certo. A tendência da horizontalização, ela é muito maior. E isso é cíclico, tá? As pessoas vão mudando de acordo com o período de vida, problemas sociais que acontecem. Por exemplo, em 2019, nós tivemos... Foi 2019 a pandemia, né? Foi. Começou Março de 2019. 2019. Início de 2020. Isso né? mudou. Ah, não, desculpa. tá Isso certo, março de mudou 2020. completamente o comportamento humano. Mas muito, em vários aspectos, e um deles foi esse. Acho que o fato de ter trancado o povo alguns dias dentro de um apartamento deixou todo mundo desesperado, em pânico. Então, as pessoas começaram a valorizar mais o estar em lugares abertos, ter uma casa, ter um lote. Ter um lote se tornou um luxo. Na época da pandemia, quem tinha uma chacrinha, mano, era coisa de louco. Era você poder ter a natureza, você poder ter... Tudo valorizou. Eu lembro que a gente vendia igual a água. A gente vendia muita chácara. Foi a hora de lançar. E esse comportamento, ele se perpetua. As pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida e elas têm mais acesso a trabalhar de casa. Isso é uma tendência mundial, não é só brasileira. Então, assim, o mercado brasileiro, especialmente, ele tem atraído muita gente. Hoje, por exemplo, existem executivos que trabalham em São Paulo, mas que podem morar em Cuiabá. Entendeu? Ele pode morar no interior de São Paulo, ele pode morar aqui, ele pode morar em Goiânia. Então, essa flexibilidade que a pandemia... Foi péssimo o que aconteceu na pandemia, mas ela trouxe, de alguma forma, algumas facilidades, né? A tecnologia, fazer coisa online. Videoconferência. Tudo. Era inaceitável fazer Não, videoconferência. você tá doido? Porque eu já viajei pra fazer uma reunião. Agora as Era pessoas horrível. aceitaram isso. Eu, por Aceitaram. exemplo, tenho reunião, eu faço parte do Legendários Global. Eu faço reuniões, a gente faz, um em cada país. Que massa. Um em cada país, a reunião semanal nossa. Então, hoje eu tenho essa possibilidade. Isso, obviamente, vai influenciar diretamente na valorização desse tipo de imóvel, no interesse de incorporação desse tipo de imóvel. Então, o comportamento ele mudou, né? E isso refletiu no nosso mercado. Então, nós estamos experimentando essa valorização do horizontal. O Gilson até comentou sobre Fortaleza, né? Eu morei em Fortaleza por 2 anos, sou cuiabano, e lembro dessa questão de você morar em Fortaleza, trabalhar em Fortaleza, aliás, e morar no Eusébio, que é uma região de condomínios, onde morava, na época, né, Tirulipa, Simária, eles fugiam do grande, né, do miolo ali do centro de Fortaleza para morar numa cidade que é colada, né, mas que em 15, 20 minutos você consegue se deslocar e chegar, claro, sem trânsito, né? Exato. Mas é a qualidade de vida, né? Como o Ricardo falou. É outros ares, é um respiro, né? No caos da pandemia, as pessoas iam para chácaras, sítios, porque tinha esse respiro, literalmente. Né? Rafael, eu vou falar para você agora, nesse momento, o Mato Grosso. Hoje, nós somos os maiores exportadores de soja, algodão e milho do mundo. Então, Mato Grosso, hoje, a gente não só somos grandes exportadores,
Nós alimentamos o mundo. Então, eu trago esse cenário para a construção civil nossa, entendeu? Se nós somos líder de vários setores do agro, a construção civil hoje dentro de Cuiabá é pujante. Então, a gente atrai investidores do Brasil inteiro para cá. Incorporadoras, construtoras, venham para cá porque Cuiabá é o cenário global. Mato Grosso em si. Então, eu vejo esse cenário de condomínios horizontais dos próprios players que tem do agro, que eles já têm essa natureza que eles vivem lá, eles estão vindo para Cuiabá, morar em Cuiabá e buscando condomínios horizontais para morar. E a nossa vida é cíclica. Então, a gente tem uma qualidade de vida, mas também, eu vou falar também dos nossos verticais, porque a gente não vai deixar de construir os verticais. Só que o cenário hoje de verticais também nosso, nós estamos diminuindo esses apartamentos, um cenário de buscas de mercado, as pessoas querendo, busca o campo, mas quer ter um apartamento também dentro de Cuiabá, para ser uma mão na roda ali, o filho está perto de uma faculdade, alguma situação assim. Então, nós temos 2 momentos, 2 mundos, o que você está vivendo hoje. Então, digo como momento da mais, sua família, né? exatamente. A construção civil em Cuiabá hoje, ela é pujante, ela é aquecida e estamos atraindo muitos investidores para Cuiabá. E está acompanhando também tudo que mudou da vida, né? O estilo de vida das pessoas. O trabalho mudou muito, né? A gente está aqui dentro de um coworking, né? Onde as pessoas trabalham, trocaram seus escritórios tradicionais e estão trabalhando dentro de escritórios compartilhados. Ou seja, o deslocamento, a forma de pedir, se comunicar, comprar, né? Vender imóveis também mudou a forma de vender imóveis, né? Comenta um pouquinho para a gente, pegando o gancho de 2020 para cá, o que vocês acham que mudou na forma de vender imóveis? Comenta um pouco, além do digital, o que mais mudou nesse comportamento? A burocracia diminuiu drasticamente. Antes eu vivia dentro de cartório. Corretor que é mais antigo, vocês têm quanto tempo de corretagem? Sou mais 20 anos também. Meu pai é corretor desde sempre. Não, então Pegamos eu essa vivia fase. Só tem dentro gente de cartório. antiga, essa fase. Só tem Eu gente vivia antiga. dentro de cartório. Procuração, assinatura. Era muita coisa. Muito. Assinatura não pode ser por Hoje- semelhança, tinha que ser por você autenticidade. você nem precisa pisar dentro de um cartório. Isso foi algo que a dificuldade da pandemia nos trouxe. Algumas facilidades. Né? O ser humano é assim, sempre que tem alguma grande dificuldade na história, são os maiores avanços. Né? Então, isso trouxe muito avanço para a desburocratização. Ainda sonho em enxergarmos num ponto onde você tem, por exemplo, o mercado americano, onde é tudo concentrado em um único órgão que faz tudo, que faz o split das comissões, que paga tudo num lugar só. Né? É um único órgão que faz todo o trâmite. Né? Mas eu já consigo enxergar um caminho para esse lado. Antes era muita coisa, cara. Há 5, 6 anos atrás, era certidão demais, era muita coisa. E era tudo presencial, cara. Era trabalhoso. Então, parte da rotina do corretor era dentro de um cartório, dentro de órgãos públicos. Então, era complicado. Então, isso mudou demais, tá? Essa facilidade, ela mudou muito. O corretor hoje, ele meio que se tornou a profissão de corretor de imóveis. Na última, de 8 anos para cá, ela mudou de patamar. Hoje o corretor já é um cara, as pessoas têm desejo e orgulho até de falar que são corretores. Na época que eu comecei, era constrangedor falar que era corretor. Há 13 anos, pessoal, a impressão que chegava assim, você não deu certo, né? Não fez uma faculdade, né? Uhum. Aí você vira corretor. É o que sobrou, né? É o que sobrou, aí você vai... Coragem, né? Era meio que tipo um cara... Era um gambireiro, era a mesma coisa de um cara que era, tipo assim, não era legal, não tinha um status. Tem isso com o vendedor também, né? Demais. Só que aí o que acontece? O corretor ele foi investindo tanto nisso, de criar uma identidade pessoal, Imagem. que ficou bacana. O corretor agora já anda de carrão, já mora bem, já se veste bem, né? Então, assim, criou-se um status da profissão, né? Então, nesses últimos 5, 6 anos, realmente o nível da profissão, ele aumentou demais. As remunerações aumentaram demais. É uma profissão hoje que o cara consegue enriquecer. Ele consegue enriquecer num período curto, tá? Num período de 5 anos, ele consegue enriquecer. Uma das que mais se consegue enriquecer, na verdade, né? Os mais potenciais, né? Das mais bem remuneradas do planeta. Mas também... está entre as 10 mais estressantes do planeta.
Estatística. Os cheques são muito grandes, né? Os cheques são muito grandes, o desafio é muito grande. Demais. O que eu já vi, por exemplo, eu vendi pra você, te convenci a comprar um Vale Gramado. Só que o Danilo é seu primo. Você fala, Gilson, obrigado, vou pensar. Danilo, me vende aqui, eu quero desse jeito, eu sei que faz desse jeito. Cara, isso Aí acontece já vai fazer uma muito. parceria, já vai... Não, nem faz. Vende com o Danilo, que é o corretor, porque é primo já dele. pura direto. Procura Por isso direto. que eu tô falando que a gente tem que construir aquilo de você ser desejável. Porque mesmo que o cara tenha um parente, eu já vendi pra parente de corretor. Por quê? Porque eu consegui conquistar a confiança e o cara, o faz toda a cliente, diferença. ele é meu mesmo. No sentido de que... Mas eu faço tanta coisa pra ele. Eu agrado tanto esse cliente, eu faço muito além do meu serviço. Então o corretor tem que aprender a fazer o que a gente chama de over-delivery. Né? Eu fui contratado para fazer uma intermediação imobiliária, só que eu vou entregar muito mais. Então eu vou dar presente para esse cara. Eu vou lembrar, se ele gosta de um show, vou dar um show, vou pagar para a família dele ir. Eu vou fazer um monte de coisa para esse cara. E é tudo investimento. O corretor precisa entender que isso é investimento. Isso volta. Isso não é um custo. Não é um negócio que eu tô pondo dinheiro lá e ele não vai voltar. Isso volta. E a gente precisa entender algo. O corretor, a venda mais fácil que existe, ela é a venda de pós-venda. A venda de pós-venda é a mais barata e a mais fácil. Eu vendi pra você, eu tenho que vender pra todo mundo da sua família, mano. Eu tenho que vender pros seus amigos, eu tenho que vender pra todo mundo. Mas só tem um jeito de eu fazer isso. Eu tenho que te fazer me amar, cara. Então não é só vender e tchau. Peguei minha comissão, vou pra Punta Cana, sumiu. O corretor tem muito disso. Ele ganha uma bolada, aí endivida todinho no mês que vem. Ficou trabalhando fora. Fica um mês sem trabalhar. Fica um mês sem trabalhar. Tem mesmo. Se lasca. Ixi, já fiz isso demais, mano. Como eu já me ferrei. A Vanessa Causa sabe. própria, né? Quantas aventuras que nós fizemos. Ficava um mês fora, viajando. Aí voltava, quebrava. Ô, Ricardo, agora eu coloquei uma situação na minha vida que mesmo assim, o Ricardo tá vendendo um terreno. Eu conheço o Ricardo. Eu sou 100% hoje de colocar um corretor. Eu ligo para um corretor da minha confiança e digo assim, liga pro Ricardo. Ah, mas Danilo, você conhece ele. Não, liga, eu quero comprar o negócio dele, vamos negociar. Você faz por mim isso daí. É outro cenário, mesmo eu tenho essa amizade com você. Não, Danilo, você tem condição? Não, faz o direto. Não, pega o corretor, faz essa intermediação. Prestigia. É maravilhoso. O cara vai vender esse sonho, vai fazer essa conectividade sem ter um desgaste, mesmo da amizade. Tem um corretor para isso, para ajudar você a fazer o contrato, para fazer isso aí. É diferente. Ó, curiosidade. Eu só compro com corretor. Eu só compro um corretor. Eu só compro com corretor. Só com Por corretor. isso que você conhece todos os donos de construtora de Só Goiânia. compro com corretor, porque eu não quero ter o trabalho de fazer o que o corretor tem que fazer. Eu sou cliente naquela hora. Eu não quero ter dor de cabeça com isso. Eu quero, inclusive, diluir a pressão. Porque até para mim, comprar imóvel, existe uma carga emocional e uma responsabilidade, mesmo que eu seja autoridade nisso. Então, eu prefiro que alguém toque o negócio para mim. Ele que converse com o cliente, ele que negocie por mim. Eu alivio essa pressão para mim, porque o meu tempo vale muito. Às vezes a pessoa não computa isso. Ah, mas eu vou pagar a comissão? Não, não é pagar a comissão. Eu tô pagando meu tempo também. Porque se eu não tivesse que fazer isso, eu que tinha que estar lá desenvolvendo um monte de coisa. Eu que ia me desgastar, eu que ia ter que ficar me expondo a um monte de situações. Eu não quero. Deixa um corretor fazer aí pra mim. Então, até hoje, eu contrato corretores. Comprei minha casa com corretor, comprei lote com corretor, investimentos eu sempre faço com corretor, pago a comissão, tudo direitinho. Isso aí. Até porque você já conhece a burocracia, como Total, funciona, e você está comprando um serviço, É igual né? a Vanessa é arquiteta. O dia que nós fomos comprar um lote, falamos, nossa, você vai fazer seu projeto? Não vou de jeito nenhum, eu vou contratar arquiteta. Tipo assim, a gente trabalha com isso, uma eu não mistura de quero. Agora é minha hora sentimentos, de ser cliente, pô. Vou trabalhar Trabalha mim pra também. isso, inclusive, né? Ué, eu quero trabalhar pra pagar um pra fazer. Legal. Nessa questão da burocracia, a gente recebeu essa semana agora, semana passada, 2 tabeliães aqui da cidade, né? Do Xavier de Matos e do Terceiro Ofício. Foi um papo muito, muito gostoso, vai estar ao ar também aqui no nosso YouTube. E já se avançou muito nessa questão, pelo que a gente conheceu ali, principalmente o Dr. Daniel contando para a gente, com relação à burocracia. Eles até receberam, estava contando para a gente, 2 prêmios de inovação recentes por conta dessa otimização de processos, essa facilidade. E um desses cartórios que eu mencionei já são bem interessantes de você visitar aí, porque é bem vazio. Porque otimizou os processos, utilizou metodologia, utilizou
metodologia de startup, inclusive, que era uma coisa surreal. Depois da pandemia começou a acontecer isso, né? As pessoas se aplicarem métodos e de inovação mesmo, né? Até porque o mundo digital não tem como, né? Como eu estava falando, hoje, nos Estados Unidos, você tem, né? É muito mais avançado, você consegue tudo mais otimizado. E é muito interessante saber que em Cuiabá já começou esse movimento, né? Então, foi uma conversa muito produtiva, até assistam lá no nosso YouTube. E a gente vai compartilhar com vocês também. Vocês são frequentadores, com certeza, de cartório, sabem bem como funciona, né? E é bem bacana. O Dr. Daniel falou aqui com a gente. Agora, a gente vai para o nosso último desafio aqui do nosso programa. Quero agradecer vocês antes, porque depois desse desafio a gente não sabe, né? Se vai continuar essa amizade que a gente está construindo aqui. Então, deixa eu agradecer antes a vocês por essa, né? Calma, gente. Todo mundo saiu daqui vivo, então tá tudo certo. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Acho que está caminhando aqui pro final, tá? A Gilson, Danilo, Ricardo, vocês aí trazendo todas essas novidades para a gente. Vamos falar mais uma vez do empreendimento, né? As unidades disponíveis. A gente quer também compartilhar tanto com os corretores quanto com os clientes que estão nos assistindo. E vamos para o nosso desafio que vale para os 3 agora. Não tem como ser só o desafio do Ricardo Martins, ok? Combinado? Okay. Eu estou olhando bem para o Danilo aqui. Que bom. Falou desafio do Danilo com o Ricardo. Assim fica fácil, né? Eu tenho que ir ali rapidinho. Bem na hora, né? Bom, o nosso desafio é o desafio 10 em 10. Tá? Vocês vão olhar para a câmera e conversar com a versão de vocês de 10 anos atrás. Conversar com o Ricardo de 10 anos atrás. O que você diria para ele? E 10 anos à frente. O que você diz para a sua versão de daqui a 10 anos? Interessante. A sua câmera ali, Ricardo. Depois a sua também. E depois a sua também, Gilson, é aquela ali. Olha, curiosamente, vai ser um bate-papo bem parecido com o de 10 anos atrás, com o Ricardo de 10 anos para frente. O de 10 anos atrás, eu estava começando a minha carreira como corretor e eu queria te falar, Ricardo, não perca o foco da sua família. Porque você olhou muito para trabalho, você olhou muito para negócio, você entrou de cabeça e acabou esquecendo o que era essencial. Então, não perca a noção da família e não perca a noção do propósito de Deus na sua vida, que isso é em primeiro lugar. E para o Ricardo daqui 10 anos, eu falo a mesma coisa. Não perca o foco da sua família e não perca o foco nas coisas do Senhor. Porque isso é mais importante e Ele vai acrescentando o que precisar, né? Buscar o meu reino em primeiro lugar e as demais coisas, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, foque naquilo que é essencial. A família, a esposa em primeiro lugar, os filhos na sequência, né? E Deus cobrindo tudo isso. Né? O propósito de Deus casando em todo esse processo. Então, meu bate-papo é esse. Né? Foi aonde eu falhei no passado e aonde eu não quero falhar no futuro. É isso aí. Uau. Isso aqui foi leve, né? Deixar ele primeiro. Vou falar com o difícil. Danilo. Isso. Danilo, 10 anos atrás, você era 100% atrás de dinheiro, atrás de profissional, correria, sem tempo para famílias, recém-casado, mas focado sempre em crescer profissionalmente, e isso te trouxe consequências, antecipando coisas que não foi muito legal e que a vida te ensinou, Danilo. Que tudo tem seu tempo, tudo tem o mover de Deus, tudo tem que ter a paz. Então, não seja mais esse Danilo. Então, o Danilo 10 anos para frente, que é agora, e que eu me vejo, é com qualidade de vida, é com Deus no coração, Deus abrindo as minhas portas sempre, a minha família sempre em primeiro lugar, os meus amigos próximos, e ter tempo para tudo. Tempo de qualidade, tempo de família, tempo profissional. Tudo tem o seu tempo.
Esse é o Danilo 10 anos daqui para frente também. Bacana. É engraçado como os discursos são parecidos, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, os discursos são parecidos. Eu ia falar justamente como há 10 anos atrás eu priorizava as coisas erradas. Então, Gilson, cara, não é, eu tinha orgulho de, assim, trabalhar mais que os outros. Eu acordava, eu lembro que eu pegava voo de madrugada, pegava voo tarde, acordava cedo. Eu tinha orgulho de, eu acordava e falava, cara, 3 horas da manhã, cheguei no aeroporto, cara, quer saber, vou aproveitar, vou mandar e-mail para todo mundo para mostrar que eu tô trabalhando mais que os outros, que eu tô mais dedicado. Cara, é impressionante o tanto que você dedica às coisas que não importam. Então, assim, Gilson, 10 anos atrás, sofreu, também tive problemas de saúde. Graças a Deus, eu nunca tive muito problema com a família. Minha família sempre esteve muito unida, muito próxima. Acho que foi o que sempre me deu base, me direcionou para o melhor caminho sempre. E que bom que Gilson, 10 anos atrás, você melhorou. Então, para o Gilson de 10 anos futuro, né, o próximo Gilson, que você continue priorizando as coisas certas, sempre com Deus, família, e trabalhando sempre com coisas boas, seguindo bons propósitos, que é isso que faz a nossa felicidade. É isso aí. Vamos Bacana. sempre deixar um legado, né, Isso aí. É isso aí. para as outras gerações. E esse legado está registrado agora. Vai ficar para sempre no YouTube. Daqui a 10 anos vai ser gostoso de assistir, né? E ver, e se ver, né? E conversar com você mesmo. Essa é a intenção do desafio. Gente, agora uma última mensagem inspiradora aí para todos os corretores, profissionais do mercado imobiliário, que vocês queiram deixar aí para todos que estão nos ouvindo agora. Certo. A minha mensagem, ela continua na linha de família. Tem uma frase que Deus colocou no meu coração. Eu falei isso na última reunião que eu fiz da MyBroker antes de vender a empresa. Eu fiz uma reunião geral. Eu acho que nós estávamos com mais ou menos uns 2.400 corretores naquela reunião participando, né? Alguns presencialmente, outros online. E eu mandei uma mensagem para eles que é o seguinte: o corretor, ele trabalha vendendo a casa das pessoas, vendendo o lar para as pessoas. E eu falei de forma muito profunda para eles, eu falei o seguinte: você que trabalha vendendo o lar para as pessoas, não esqueça o seu lar. Não esqueça o seu lar. Então eu queria deixar essa mensagem. Nós trabalhamos para construir a família de outros. A gente não pode esquecer de construir e edificar a nossa família, a nossa casa, né? Uma dica, é um alerta, é uma inspiração, tá? Acredite, o Senhor nos recompensa. Quando você prioriza o que tem que ser prioridade, o Senhor nos recompensa. Não vai faltar nada, não. Também fui esse cara de ficar trabalhando demais. Eu me orgulhava de me chamar de workaholic, né? Tinha prazer em dizer isso, mas não precisa dessa correria toda, né? E dá para prosperar. Dá para prosperar bastante, com saúde, com lazer, com qualidade de vida, né? Então, corretor, não precisa ficar desesperado, fique em paz. Não esqueça o seu lar, em primeiro lugar. Isso aí. Quero falar para o corretor que o que nós estamos falando hoje aqui não é o futuro. É a realidade, é o presente. É isso. Acredite nesse produto, acredite nesse bate-papo que a gente está falando aqui. Se entregue, entendeu? E que você vai ser recompensado. Não só recompensado financeiramente, como eu digo para você, como pessoalmente. Que ele fala assim: eu acreditei e eu estou vendo acontecer. Então, corretor, dobra a camisa da manga, venha com a gente nesse projeto, some conosco e que nós vamos ser muito felizes. Sim. Bacana. Bom, aproveitando, corretor, eu acho que oportunidades sempre vão ter, mas você tem que diferenciar realmente qual que é a oportunidade boa, como que isso encaixa na vida do seu cliente. Tudo que a gente falou aqui acho que serve de exemplo para que você organize, seja cada vez mais efetivo, trabalhe de uma forma cada vez mais correta, engaje cada vez mais seus clientes. Você não precisa atender 1000 clientes. Você precisa atender os clientes que chegarem para você da melhor forma possível, saber captar, saber atender, educação, postura. E saiba que do lado de cá, do lado da São Benedito, você vai ter bons parceiros, você tem uma estrutura toda à sua disposição, bons produtos, forma de pagamento, negociação. Eu falo, aceita carro, imóvel, lote, cachorro. Assim Tô que é bom. terceira mensagem de morte aqui, falando que o Brinde. Homer vai me matar. Não, quando é incorporador é assim, é bom demais. Mas nós somos para negócio, a gente entende as dificuldades, a gente senta com as pessoas, é uma empresa muito humana.
Você vê, a nossa empresa tem nome de santo, né? As pessoas são muito religiosas, a gente tem essa questão do pessoal nos negócios, isso conta muito, então contem com o nosso apoio, contem com a nossa estrutura, nós estamos à disposição para fazer esses produtos virarem, né? O Vale Gramado é o primeiro passo, vão ter vários outros condomínios, assim como a gente tem toda a nossa história de 42 anos, também no vertical, vários projetos de referência, somos os maiores de Cuiabá, estamos em várias outras cidades, estamos em Sinop, estamos na Chapada, temos outros projetos e contem com a gente sempre para o nosso desenvolvimento do nosso estado. Eu vou pegar um copia e cola do Ricardo também. Corretores, comprem também os lotes, viu? Boa. Sintam essa sensação de ser os Quem proprietários. não aproveitar essa oportunidade, Né? Ricardo? Mano, a melhor ferramenta de vendas é comprar. Sim. A melhor ferramenta de vendas é comprar. Cara, os caras têm que entender isso. O antigo vestir a camisa, né? É, É isso aí. Comprar o produto. Sinta a Sinta sensação. A sensação, a experiência. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Gilson, Danilo, Ricardo. Bem-vindo a Cuiabá e bem-vindo à região dos Vales também, Ricardo. Que a gente já está considerando que ele vai fazer parte em algum momento, né, Vanessa? Alguns. Em algum momento. Seja muito bem-vindo, de toda forma. Nossa cidade sempre de braços abertos. Calor humano, né? Calor do sol também, um sol para cada um e tudo mais. Bem-vindo a vocês também, da São Benedito. Foi um prazer poder intermediar ali esse papo, participar com vocês. Também estou muito interessado, também quero saber, já anotei aqui, 36 vezes fixas, 144 parcelas daqui. Está tudo anotado aqui, mas depois eu quero saber com quem que eu posso falar da São Benedito para a gente poder conversar. Ó, já levantou Ó, o a time mão tá ali. aí, ó. Olha lá, o corretor. O corretor já está ali. Nossos gerentes são muito bons, todo mundo sempre disposto a atender. Já comprou o seu? Vou comprar agora. Ah, muito bem. Então, é isso. Agradeço a vocês. Um bom summit para vocês hoje. A gente quer acompanhar também a cobertura lá de vocês. Que seja um excelente evento para todos vocês. E, se a gente deixar, a gente fica para mais um episódio, que assunto tem bastante, né? Bastante. Mas a gente está aqui sempre no Pátio Studios, que fica aqui dentro do Pátio Coworking, em Cuiabá. E agradece aí a presença tanto da São Benedito quanto do Ricardo Martins. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado e Obrigado. acompanhe lá nas redes sociais da São Benedito e também no nosso canal do YouTube. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu. Beleza, né?